Boa noite, amigos. Estamos iniciando mais uma edição do programa Santa Maria Frente a Frente, nesta segunda-feira, dia 24 de julho, quase uma noite de verão, né? Depois de uma semana de tenebroso inverno, estamos numa noite com temperatura agradabilíssima. O Santa Maria Frente a Frente tem um apoio cultural de Unimed Santa Maria. Unimed Card voltou ainda melhor. E Sicredi, gente que coopera, cresce. Você, amigo telespectador que nos assiste pelo canal 19 da NET, pode também nos assistir toda a programação da TV Santa Maria, seu canal comunitário, no site santamaria.tv.br ou pelo Facebook/TV Santa Maria. Para fazer o programa de hoje, debater um tema que já foi objeto de pelo menos 2 ou 3 programas, mas agora já de uma forma definitiva. Antes nós tínhamos o andamento da matéria no Congresso Nacional, agora já aprovado tudo direitinho, com as consequências daí decorrentes. Eu me refiro à questão da reforma trabalhista. E para debater esse tema que diz respeito diretamente à vida de todo mundo, praticamente, né? De alguma forma todo mundo se envolve, ou como empregado, ou como patrão, ou como tendo alguém da família que trabalha e que se submete ao regramento da consolidação das leis do trabalho. Então isso é indiscutível, afeta a vida do país como um todo. Mas para debater esse tema, vamos tentar fazer assim um bate-papo trazendo manifestações favoráveis à reforma, pelo menos na sua parte mais substancial do ponto de vista quantitativo, e pontos de vista que confrontam esse entendimento de que a reforma é positiva. Para fazer esse debate estão conosco os nossos queridos amigos e parceiros. Vou começar aqui bem pela minha direita, do ponto de vista da localização física no estúdio, né? Meu amigo Rogério Ferraz, que é presidente do Sindiágua e diretor de comunicação do Sindiágua. Sindiágua é RS e tal. Isso aqui, teoricamente, isso aqui seria um S e tal. Isso. Mas tá tudo bem. Sou diretor de comunicação. Diretor de comunicação. É presidente do Sindiágua Santa Maria, né? Aqui da região. Da região centro, da região central. Leandro Almeida, lá em Porto Alegre, na nossa sede lá em Porto Alegre. Nós temos sedes regionais. Regionais, também, não, né? E a gente faz esse trabalho aí em todo o estado. Muito bem. Depois nós temos 2 advogados na sequência, um com posição mais favorável à reforma e outro com posição contrária. Os doutores, queridos amigos, Luciano Dacaz e Jorge Forjarini. E, encerrando do ponto de vista físico, no estúdio, em relação à minha posição, encerrando a pleiade de competentes debatedores de hoje, o nosso querido amigo Rui, coparticipante permanente do programa, quase Rui Gifone, né? É um homem que conhece o lado empresarial como diretor do Royal e tem um conhecimento também aprofundado das relações que envolvem trabalho e capital, não é? Sem dúvida. Até por não foram as suas atividades profissionais, o gosto pelo tema, né? E eu pergunto, quem começa? Afinal de contas, a reforma, quais são as vantagens e quais são os prejuízos decorrentes da reforma trabalhista? Eu tenho cá a minha opinião sobre o tema, mas hoje, como temos bastante gente qualificada para falar sobre o tema, eu vou me abster, por enquanto, pelo menos. Tu começas, Rogério? Pode ser um compromisso, né, com essa mesa qualificada aqui, a gente começar um debate desse, mas eu, primeiramente, queria cumprimentar a mesa aqui, cumprimentar o Candinho, que é o nosso mediador, cumprimentar a TV Santa Maria, né, por patrocinar esse tipo de debate, porque isso está fazendo falta já na sociedade hoje, onde a gente tenha fóruns, né, para o debate, porque nas redes sociais é praticamente impraticável hoje tu querer fazer um debate. Que deveria ser um instrumento fantástico de debate. Né? Hoje tu coloca uma opinião
tu é praticamente proibido de colocar opinião na tua timeline, né? Porque ou tu é mortadela ou tu é coxinha. Se tu posta alguma coisa que tu tenha um senso crítico sobre aquilo, mas tu não falou do fulano, tu não falou do Beltrano. Então hoje está muito difícil fazer isso e por isso que eu estou parabenizando aqui a TV Santa Maria por mais esse espaço aqui. Eu queria dizer que, talvez já para provocar o debate aqui, vou dizer que essa reforma trabalhista ela não é um processo que se encerra, né, nesse momento. Eu acho que é parte de um todo, né, um todo que já para provocar o debate, vou chamar de golpe, né? Vou chamar de golpe, não cair na vala comum, Candinho, debatedores aqui, da questão do impeachment ter sido golpe e tal, porque eu não acho que o impeachment seja golpe. Desde que ele esteja na Constituição, ele não é golpe. Na minha opinião, o golpe foi a maneira como nós chegamos a ele, né, e a motivação que foi dada a ele. Uma das motivações, para mim, está agora se concretizando, que é a reforma trabalhista e temos ainda a reforma da Previdência, né, nesse bojo de questões que o Brasil está discutindo. Por que eu digo golpe? É um pacote, né, faz parte de um pacote que ele não começou esse ano, não começou no ano passado. Se a gente for analisar um pouco da história, a história recente, o Fernando Henrique, no seu governo, ele tentou fazer todas essas reformas que aí estão hoje, o Fernando Henrique tentou implementá-las. Ao mesmo tempo que ele trazia grandes empresas, né, que ele tentava atrair grandes empresas transnacionais para o Brasil, ele tentava fazer essas reformas e, a meu ver, não sem pensar num compromisso que ele tinha de, ao atrair essas empresas, também garantir que aqui fosse um polo de mão de obra barata. Porque se a gente for analisar a reforma trabalhista, ela, no primeiro momento, que a gente tem certeza, até por uma história de outros países que já fizeram a reforma trabalhista, o desemprego. E no segundo momento, quando começa a haver uma retomada de emprego, vai ser a precariedade do emprego. Então, com mão de obra barata. E eles querem transformar o país, o Brasil, naquilo que se chama de polo de mão de obra barata para grandes empresas multinacionais. As empresas da China hoje já estão saindo da China, isso há alguns anos, para ir buscar mão de obra barata em Bangladesh, Vietnã, né? Então, agora, aonde tu consegue essa mão de obra mais barata? A dignidade daquelas pessoas que trabalham não interessa? Então, para não me alongar muito nesse primeiro momento, Candinho e debatedores, eu queria só deixar um questionamento, né, para os demais, tomando a liberdade, Candinho, tu és o mediador, mas eu perguntaria, para a gente tentar chegar com essa resposta, né, no final do programa, que é uma dúvida que eu tenho, embora tenha uma posição formada sobre isso, a quem interessa no Brasil, a quem interessa de brasileiro esta reforma trabalhista, tendo em vista que precarização do trabalho significa dinheiro a menos do bolso do trabalhador. E é esse trabalhador com dinheiro do bolso que vai nas lojas aqui de Santa Maria, ou seja, de onde for, comprar e fazer a economia girar. Então, essa é a pergunta que eu gostaria, até para meu conhecimento, no final do programa, se a gente conseguisse responder. A quem interessa a reforma trabalhista nesse patamar que foi aprovado? Vamos seguir a ordem dos debatedores? Fala o Luciano ou fala o Rui? Rui é mais velho. Se tu quiser, pode... Não, então tá, muito obrigado. Boa noite a todos os telespectadores, aos debatedores, Candinho, nosso pessoal de casa. A quem interessa a reforma trabalhista, na minha modesta concepção, interessa a trabalhadores e empregadores. Eles são os destinatários. Mão de obra barata, Rogério, eu sou obrigado a discordar de ti. Porque a mão de obra é muito cara no Brasil. Muito cara, a tributação é muito alta, o valor de rescisão de contrato é altíssimo. Hoje nós vemos muitas empresas parcelando rescisões de contrato, Ministério Público em cima, enfim, como deve ser, mas empresas parcelando porque não tem dinheiro para pagar a rescisão de contrato. É uma contingência do mercado, é uma questão de momento? Pode ser. O fato é que a mão de obra no Brasil não é assim tão barata como se diz. Vantagens e prejuízos. Na minha concepção também a dignidade da pessoa humana não vai ser afetada com isso. Precarização do trabalho, só o tempo vai dizer. Só o tempo vai dizer. A gente não pode hoje, eu não consigo imaginar hoje fazer um exercício de futurologia para dizer, a mão de obra vai ser precarizada, os empregos serão
vendidos a preços menores, enfim, até porque existem sindicatos para fazer essas defesas. Eu sou quase que totalmente a favor da reforma trabalhista, porque ela é uma reforma ampla, porque ela mexeu no chamado direito material, ou seja, que são os direitos em si, aqueles que estão na CLT, mexeu na questão do direito processual, como o processo se mexe, que também estava estagnado no tempo, apesar de que a jurisprudência, ou seja, os juízes do trabalho estavam se abastecendo do Código de Processo Civil para fazer os processos andarem de forma mais efetiva, ou seja, para levar para o cidadão aquilo que ele espera da justiça, a efetividade. Precisaram ir no Código de Processo Civil porque a CLT estava estagnada nesse aspecto. E também a questão sindical, que não existe interesse nenhum, que é um vespeiro muito grande, mexer em questões sindicais no Brasil, justamente por conta desse, o que o Rogério citou, desse fanatismo, enfim, que a gente está vendo hoje em rede social. Tu não pode expor tua opinião, porque o fanatismo acaba cegando os debates. Prejuízo. Eu só não sou totalmente favorável à reforma trabalhista, porque tem duas coisas que não ficaram legais, digamos assim. 3, talvez. Pouco debate. Foi uma reforma realmente a galope. Foi a galope, faltou debate, faltou maturar melhor as ideias. E aí, talvez já correndo o risco de ser apedrejado, né, pelo fanatismo, a mim parece que faltou um pouco de intervenção dos sindicatos, faltou organização por parte de quem é contra. Tanto é assim que a questão da queda do imposto sindical entrou no projeto aos 44 do segundo tempo como moeda de troca. Algo do tipo, se os sindicatos e as centrais pressionarem demais, a gente tira esse dispositivo, e não precisou tirar. Não estou criticando ninguém, eu acho que o trabalho foi, digamos assim, o trabalho de oposição foi um pouco fraco. Duas questões que eu acho que a reforma trabalhista não é perfeita. A primeira delas, a limitação do dano moral. Hoje, a indenização a título de dano moral ela é limitada pelo valor do salário do trabalhador. O que quer dizer isso? Ela é tarifada. Ah, mas empresta um pouco mais de segurança jurídica às relações. Não, não é verdade. Porque um trabalhador, por exemplo, que sofre um acidente de trabalho por culpa do empregador, e perde as duas pernas, por exemplo, e ele tem um salário de R$ 1.200 por mês, o máximo que ele alcança é 60 mil. 60 mil não faz nada na vida. Então, esse limitador é ruim. E a outra é a queda do imposto sindical. Eu sou contra a queda do imposto sindical. O imposto sindical precisava ser mantido para fins de permitir sindicatos fortes. Só é possível existir sindicatos fortes com recurso. O que os sindicatos vão ter que fazer? Vão ter que buscar recurso na base, ok? Vão ter que despertar sua criatividade e tal. Aí os defensores da queda do imposto sindical diziam o seguinte, não, vai acabar aquela mamata, não sei o quê. Radicalismo. Radicalismo não pode ser assim. O imposto sindical ele não, na minha concepção, ele não poderia ter caído. O que eu vejo de ampla vantagem foi, digamos assim, o amadurecimento das relações de trabalho. Aquele excesso de proteção que existia acabava atrapalhando. Excesso de proteção. Trabalhadores querendo trabalhar, querendo implementar determinado regramento e não sendo possível. Eles querendo e não sendo possível, porque a lei não deixava. Aí os camaradas chegavam e diziam o seguinte para o empregador, mas a gente quer que a gente assina documento, aí eu digo para vocês isso no dia a dia, eu enfrento isso todos os dias, nós queremos, assinamos documento, fizemos declaração, assinado cartório, não adianta nada. A lei veda, isso não é mais possível. E por fim, para encerrar essa primeira fala, tá? Precarização do trabalho, não sei, Rogério, pelo seguinte, porque precarização do trabalho vai acontecer, muito provavelmente vai acontecer com aquelas empresas desorganizadas, aqueles empregadores mal intencionados. Eu não gosto de fazer o nivelamento por baixo, eu prefiro fazer o nivelamento sempre por cima, tá? Pelo topo, digamos assim, porque os empresários que trabalharem de forma organizada, com a chamada governança, que é a palavra da moda, se trabalharem com governança, eles serão muito melhores empregadores do que são hoje. Muito melhores empregadores. Eles vão poder jogar melhor
com a jornada de trabalho, eles vão poder jogar melhor com os intervalos, eles vão poder jogar melhor com as férias. Interesse só dos empregadores? Não. Interesse de ambas as partes, porque precisa necessariamente haver consenso. Ah, mas o empregado vai ter que aceitar, senão ele será demitido. Hoje é assim. Doutor Jorge, o senhor tem algum ponto negativo mais para apontar? Pontos negativos, sinceramente, primeiramente saudar aqui a bancada mais uma vez, Rogério, Luciano, Rui, Candinho, aos espectadores. Eu vou me filiar um pouquinho ao que o Luciano falou para dizer que o que me causa maior espanto em relação a essa reforma diz respeito à maneira como ela foi debatida e a maneira como ela foi aprovada. Absolutamente sem um debate, absolutamente sem uma discussão, absolutamente sem a gente saber o que vai redundar a partir daí. O próprio Luciano aqui mencionou que realmente a gente não pode fazer um exercício de futurologia, muito embora aqueles que fizeram essa proposta já devessem tê-lo feito. A gente não pode cair numa falácia de dizer que as reformas devem ser feitas sem a gente saber o que vai acontecer depois. Não, deveriam ter sido feitos estudos suficientes que nos dessem alguma estimativa do que vai acontecer após a implementação dessa reforma. E isso nunca foi dado. Eu acho muito bonito e o mundo retórico ele é fascinante, né? Porque nos traz uma imagem maravilhosa. Eu acho muito bonito quando se diz que será a prevalência do negociado, nós teremos a possibilidade de negociação entre empregados e empregadores. Tá bem, mas uma negociação pressupõe vantagens recíprocas, mútuas e obrigações recíprocas e mútuas. Quais foram as vantagens oferecidas aos trabalhadores por essa reforma supostamente negociada? Nenhuma. Nenhuma. Disseram alguma coisa, alguma real perspectiva com relação ao aumento de remuneração? Não, isso nunca vem à pauta. Vem alguma perspectiva com relação ao aumento de emprego? Não. Não existe nem sequer um comprometimento moral no sentido de vai haver um aumento na quantidade. Não, nada. É única e tão somente a jogar inúmeras novas restrições ou inúmeras novas liberdades para o empresariado na mesa e dizer, trabalhador, contente-se, senão você vai para a rua. Isso é negociação? Não, isso não é negociação. Nós temos uma reforma que, querendo ou não, ela vai ficar pelos próximos 20, 30, 40 anos, que foi proposta e que foi aprovada, provavelmente pelo Congresso Nacional mais desacreditado de todos os tempos, cujo maior representante do capital brasileiro já afirma ter comprado mais de 2.000 desses que estão lá representando. Eu tenho que ficar temeroso, porque como disse aqui o meu amigo Luciano com muita propriedade, nós não temos como prever o que vai acontecer. Vai haver precarização? Eu afirmo, vai haver precarização sim. E não vai haver precarização apenas de postos de mais baixa hierarquia. Vai haver precarização também de postos mais elevados. E a qualidade dos serviços prestados vai diminuir. E os custos para a empresa vão aumentar também em função disso. Porém, para encerrar minha fala aqui, que há de ser curta, eu acho que a reforma, e eu não sou avesso a qualquer intento reformista, eu gostaria de deixar bem claro, inclusive afastando essa fala de radicalismo, né, que todos nós somos contra, eu não sou avesso a qualquer intento reformista. Eu acho que as reformas, o mercado de trabalho deve sim se adequar ao século XXI, como por exemplo na União Europeia, onde foi flexibilizado sim, mas foi restrita, por exemplo, a jornada de trabalho a uma jornada bem inferior à que é a nossa, por exemplo. Mas eu acho que o crime todo foi cometido lá atrás, ainda no ano de 2016, quando se aprovou a lei das terceirizações. Aquele lá foi o crime. Aquele lá foi o crime. Aqui a gente está falando o quê? Sobre jornada de trabalho, que ainda não... A jornada de trabalho continua a mesma, mas a forma de prestação... O crime já foi cometido. E agora ele está apenas se prolongando. Eu não sei o que vai vir depois. Eu não sei o que vai vir depois. Eu tenho receio, ninguém sabe o que vai acontecer. Nós somos, portanto, aventureiros com uma nova legislação trabalhista, uma nova legislação previdenciária e uma nova, agora, regime de contenção de despesas por 20 anos
que vai fazer com que a Polícia Federal não possa mais emitir passaporte de sei lá por quanto tempo. Voltou agora, não sei quando vai suspender de novo. Oi, diga-nos a sua... Boa noite, em primeiro Uma lugar, fala prazer inicial estar aqui aí. com vocês, concordando com uns, discordando com outros e... Não, mas a ideia é essa. A ideia é essa, A né? vida é essa. Eu acho que o Rogério começou muito bem quando ele disse que essa reforma trabalhista começou com Fernando Henrique, que houve uma tentativa da Dilma implantá-la e que, por último, o Temer passou. Só para fazer um pequeno parêntese, Fernando Henrique, do ponto de vista dos funcionários públicos federais, ele fez uma reforma profunda. Sim. Profunda. É. Foi Fernando Henrique quem fez essa... Foi. Na Previdência, principalmente. Na, dos na servidores. Previdência, especialmente. servidores, Do servidor, dos funcionários públicos federais, é que eu me referi, né? Profunda quer dizer boa para os servidores? Não necessariamente. Não. Mudou. Ele até tentou fazer uma reforma maior, mas o STF acabou barrando. Coisas assim como, por exemplo, tu continuares contribuindo para a Previdência depois de aposentado. Isso foi uma inovação dele lá. Mas Né? foi uma Hoje, reforma que Dilma depois hoje todos, isso nós estamos desde... Mas no ano Nós de estamos há horas 2012 foi... sofrendo. Não, mas não, no Serviço Público Federal, desde antes, desde o início dos anos 2000, aí, tranquilo. Né? Há muito tempo, desde o Fernando Henrique. Uma série de coisas em relação aos servidores públicos federais. Mas eu não estou aqui para chorar as pitangas em relação ao presidente sociólogo, que eu já tenho feito isso por muito tempo, eu acho que eu dou uma folga por ele. Então, diga lá. Continuando a linha de raciocínio, então, essa necessidade de uma reforma na legislação trabalhista já vinha se sentindo, e vinha se sentindo muito nos trabalhadores, porque vocês não se dão conta que aliás, tenho certeza que se dão conta, eu concordo também com o Luciano quando ele diz que isso não foi discutido de uma maneira mais aprofundada, só que se talvez tivesse dado tempo para discutir mais aprofundadamente, não sei se nós teríamos uma reforma, não sei, eu acho que o momento exigia uma mudança, tá? O trabalhador, a característica do trabalho mudou, hoje nós temos o home office, né? O trabalho em casa, que a legislação anterior não permitia nenhum benefício, hoje temos. Concordo com o Gil, hoje eu estou concordando com todo mundo. Pois eu estou achando tudo estranho, maravilhoso, né? Mas Concordo. nas contas, eu e tu sempre concordamos. No final vai. Que quando o Jorge fala que a reforma da terceirização não foi tão positiva quanto deveria ter sido, eu acho que quando se permitiu que o poder público faça a terceirização, se criou alguns problemas muito sérios. Da atividade fim. E da atividade fim, que eu também não era a favor, né? Mas dentro de um contexto, o mundo está mudando, nós não sabemos para onde vai. Nós precisamos tentar acompanhar o que está acontecendo. O que a gente via? Eu não via mais pessoas chegando, trabalhando com a gente, pedindo 30 dias de férias. 30 dias de férias é coisa do passado. As pessoas querem tirar em 2 ou 3 períodos, que é o que está acontecendo, é o que a nova legislação permite. A jornada de trabalho não mudou. Nós continuamos com as 44 horas semanais garantidas. Mudou a maneira de distribuir essas 44 horas. Então eu não vejo assim. Nós continuamos com as 2 horas extras limitadas. Não pode haver mais do que 2 horas extras de trabalho e tem que ser eventual. O doutor Luciano, que conhece isso melhor que eu, vai me ajudar. Eu não vejo grandes mudanças assim na legislação. Houve uma mudança que me deixou um pouco preocupado, mas eu acho que ela não vai colar, que é a questão das grávidas, a insalubridade para as mulheres grávidas. Eu quero saber quem é o médico que vai assinar, sendo responsável que a insalubridade pequena ou média não vai interferir. Ninguém vai assinar e sem a assinatura do médico não vai acontecer. E a outra coisa é a questão dos sindicatos, que eu acho que nós precisamos passar por uma reforma nessa questão e a contribuição sindical ela é importante nisso. Eu não concordo totalmente com o Luciano, que diz que deve ter, mas eu não discordo totalmente. Eu acho que nós tínhamos que chegar a um ponto, porque nós no Brasil temos uma quantidade de sindicatos absurdos. E que muitas vezes esses sindicatos, que não é o caso do teu,
que eu já deixo bem claro isso, são cabides de emprego, gente que nunca trabalhou, que se encostou ali e está horas sem fazer nada. Então, realmente, eu acho que a gente tem que repensar as oportunidades. E essa reforma trabalhista, eu vejo ela como uma oportunidade de se rediscutir. Concordo que vamos levar 20 anos, mas nós temos ela desde 43. Essa legislação que nós tínhamos em vigor, ela foi outorgada pelo Getúlio Vargas em 43, com bases no que se pensava naquela época. Gente, eu me atrevo a dizer para vocês que daqui a 15 anos nós não teremos 50% das vagas de trabalho que existem hoje. Não pelo número que vai mudar, é que vai mudar o tipo de trabalho. O mundo está em constante evolução, as coisas estão mudando, nós não podíamos ficar parados no tempo. Eu não acredito que essa mudança na legislação como é que você precarize o trabalhador. Não acredito nisso, gente. E quando tu diz que vai mexer com todos os trabalhadores, desde os mais humildes aos mais capacitados, eu concordo, vai mexer mesmo. Agora tu vai ter que mudar a maneira de trabalhar. O mercado está mudando, gente. Nós no varejo estamos enfrentando o e-commerce. E como é que está acontecendo essa mudança? A Amazon, que é a líder mundial no e-commerce, o que está fazendo hoje? Colocando pontos físicos para venda, para permitir a experimentação dos produtos. Então, existe uma gama de mudanças no mercado de trabalho que, se nós dissermos para vocês que eu sei o que vai acontecer amanhã, eu não sei. Eu tenho ideia do que para onde vai. Agora, com absoluta certeza, não tem como ter. Nós precisávamos, e realmente isso está acontecendo, essa adaptação a uma nova realidade. Nós não podíamos continuar com uma legislação totalmente ultrapassada, aonde chegava. Outra coisa que a maioria dos funcionários pede. Pô, seu Rui, o senhor podia me demitir para me receber o meu fundo de garantia? E aí a minha empresa não tem caixa 2 e não pode ter, nós temos que ter controle fiscal. O que eu faço com a devolução dos 40%? Hã? Isso é crime, na verdade. É claro que é crime. Não, nós não fazemos. Mas quantos pedem e tu passa por mal por não fazer? Não, e quantos se obrigam a fazer isso porque sob pena de ter um prejuízo maior? Porque se não fizer isso, entendeu? Alguns, aí nós vamos ter que nivelar por baixo. Alguns trabalhadores mal intencionados começam a sacanear. Aí fica mais caro. Traga a máquina, faz faz aquilo. Então, hoje, com essa Você legislação, você prevê uma coisa que eu considero importante, que é a liberação do fundo de garantia com 20% de multa. É isso? Isso aí. E tu aí abre mão do seguro-desemprego. Porque tu quis sair. Eu acho isso corretíssimo. Porque o que tem de gente que nos procura, dizendo, não, eu quero trabalhar com vocês, mas eu só posso assinar a carteira daqui a 6 meses, porque eu estou recebendo seguro-desemprego. Na verdade está legalizando o acordinho. Jamais nós podemos fazer isso, gente. Isso é proibido. Vamos lá, eu concordo, acho. Então tem muita coisa, tem muita coisa aí que está ebulindo, né? Que o quê? Que as pessoas não se davam conta que o trabalhador... E outra coisa que eu digo para todo mundo, o salário para quem paga é muito, para quem recebe é pouco. Engraçado que Fica no o meio. trabalhador fazia tudo isso, mas a gente não via nas ruas trabalhador pedindo essa reforma, né? Se tem essas coisas que o trabalhador já fazia, que a reforma viria a legalizar, vamos dizer assim, né? Não se via trabalhador pedindo a reforma. O que nós vimos, trabalhador contra a reforma. Por falta de informação. Talvez. Aliás, falta de informação falta até hoje. O povo não sabe. Eu diria o seguinte, hoje 80% da população brasileira não sabe o que é reforma trabalhista. Mas concordo plenamente contigo. Mais que 80? Mais. Não vou concordar com o Rui. Eu vou te permitir que tu concordes com o Rui, mas no próximo bloco. Então. Nós precisamos fazer um intervalo, já fui instado a fazê-lo, né? Estava segurei o máximo que pude. Nós vamos fazer um rápido intervalo e já retornamos.
Sicredi, gente que coopera, cresce. Está de volta o Unimed Card, o cartão que abre as portas da Unimed para você. Novo Unimed Card, voltou melhor ainda. Com ele você tem acesso à rede de serviços da Unimed Santa Maria e muitos outros benefícios. Olha o que eu fiz pra gente! Novo Unimed Card, abre as portas da Unimed para você e para a sua família. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Sicredi, gente que coopera, cresce. Estamos de volta com o programa Santa Maria Frente a Frente, que tem o apoio cultural de Unimed Santa Maria. Unimed Card voltou ainda melhor. E Sicredi, gente que coopera, cresce. Uma vez mais, vamos relembrar que, além da possibilidade de que os nossos amigos nos assistam pelo canal 19 da NET, podem também fazê-lo no site santamaria.tv.br ou pelo Facebook, que é Facebook/TV Santa Maria. Estamos hoje discutindo sobre a reforma trabalhista que foi recentemente aprovada pelo Congresso Nacional, e para fazê-lo nós convidamos profissionais ligados à área do direito e representantes dos trabalhadores e representantes da classe patronal, que estão conosco: Rogério Ferraz, Luciano da Casa, Jorge Forjarini e Rui Gifone Filho. Tá? Cada um, obviamente, defendendo pontos de vista em relação aos interesses que representam, mas eu fiquei até surpreso no primeiro bloco porque os pontos convergentes são maiores do que eu imaginava. Só para eu dar um pitaco também, assim, porque me parece, independentemente da análise de mérito da reforma aprovada, havia um consenso, parece-me, ainda que o Rogério diga que os trabalhadores não iam às ruas reivindicar nenhum tipo de reforma, que era preciso, de alguma forma, nós modernizarmos os instrumentos que regram as relações entre capital e trabalho. Como o Rui afirmou, nós temos no fundamento normas editadas em 1943 pelo senhor Getúlio Vargas, que, segundo consta, tem no mínimo uma forte inspiração da Carta del Lavoro do Mussolini, né? E os tempos, evidentemente, mudaram, se transformaram, então há coisas que precisavam de algum tipo de modificação, de reforma, de transformação. Isso me parece assim, que é mais ou menos consensual isso, né? Assim como se nós fôssemos falar em reforma tributária, não tem nenhuma dúvida que todos nós concordaríamos, ainda que fôssemos ter pontos de vista divergentes em relação ao que precisaria mudar. Mas, eu não sei, eu interrompi no final do bloco inicial o Jorge. Eu queria me associar ao pensamento do Rui, mas antes eu vou fazer um outro reparo a uma fala do amigo Luciano aqui, com relação à questão do imposto sindical. Na verdade, não houve uma oposição efetiva dos sindicatos, porque boa parte das centrais sindicais, que são costumeiramente mais aguerridas, elas apoiaram o fim do imposto sindical. A CUT, por exemplo, desde 1983, ela é favorável ao fim do imposto sindical. Inclusive, em 2012, se eu não me engano, eles empreenderam uma campanha nesse sentido de acabar com o imposto sindical, porque eles entendem que o imposto sindical tende a criar sindicatos que são realmente cabides de emprego, pelegos, etc., que acabam poluindo o próprio ambiente sindical. Atrelados ao Estado, né? Atrelados ao Estado e sem nenhum comprometimento com a categoria em específico.
Não é nem tanto pelo valor, porque convenhamos, o valor do imposto sindical não é absolutamente significativo a ponto de vir a quebrar uma empresa, por exemplo, mas pela questão da moralização da atividade sindical. A própria CUT sempre foi contrária ao imposto sindical, portanto, querem acabar? Acabem, beleza. Eu me associo ao pensamento do Rui na medida em que realmente o mercado de trabalho mudou, né? As relações entre as pessoas mudaram, a forma como prestado o serviço mudou desde Getúlio Vargas, sem dúvida nenhuma. O problema é que eu não sei se mudou para bem. Então, eu digo que alterou, eu não digo que evoluiu. Eu não sei se nós estamos evoluindo, e prova disso é que os próprios países que num primeiro momento levantavam a bandeira do liberalismo e da globalização, agora estão dando pés para trás. Aquela coisa a Índia tem uma mão de obra mais barata, a China, a Indonésia, as Filipinas têm mão de obra mais barata, vamos baixar os nossos custos. Agora eles estão dizendo não. Agora eles estão dizendo vamos proteger os nossos trabalhadores. Qual foi a promessa de campanha de Donald Trump? E eu não estou dizendo que ele está certo. Eu só estou dizendo que as mudanças em si, elas devem ser analisadas com a devida cautela. E a gente não pode entrar num vale tudo, porque daqui a pouco a gente está entrando numa competição semelhante à guerra fiscal que nós temos dos estados, para ver quem dá menos. Daqui a pouco a gente está querendo pensar, olha lá, na Namíbia eles têm uma mão de obra mais barata, vamos baixar o custo a nossa aqui. Daqui a pouco a gente tem uma mão de obra tão barata, mas tão barata que não serve nem para mercado consumidor. Eu só consigo comprar um carro, amigo Rui Gifone, porque eu consigo comprovar a minha renda, e a minha renda eu provo a partir da minha carteira de trabalho. É a segurança que a financeira tem para me emprestar o dinheiro. No momento em que eu não tiver essa segurança, no momento em que eu não tiver capital, no momento em que eu não tiver um extrato bancário com uma quantia significativa, eu não consigo comprar carro. O trabalho intermitente. Eu não consigo comprar apartamento. Eu não consigo fazer um financiamento. E aí a economia se deteriora. E qual é a solução para isso? É diminuir mais. E aí nós temos um círculo vicioso. Vejam bem, eu aqui talvez eu seja o único da mesa que eu ocupo os 3 polos dessa situação. Eu sou empregado, eu sou empregador e sou também autônomo terceirizado. Eu sei quais são as agruras e eu sei que a renda que eu recebo como terceirizado, para efeito de financiamento, para efeito de comprovação, não serve para nada. Não serve para nada. Por quê? Porque amanhã eu posso simplesmente deixar de ser acionado e não tenho mais renda nenhuma. A financeira sabe disso. Então nós temos que evitar, é justamente esse o meu receio, que a gente crie uma medida e não saiba quantificar o resultado dela, as consequências dela. Bom, o fato é que as coisas estão postas agora. Mas aí E eu só queria, Luciano, não sei se até tu poderias falar, o Rogério chamou a atenção por um aspecto que foi objeto de várias discussões, que é a questão do trabalho intermitente. De repente há telespectadores nossos que não têm uma noção clara a respeito do que isso significa. O trabalho, desculpa. Não, por favor. O trabalho intermitente, né, que está previsto, e aí entra nisso que o Jorge falou, é a questão, uma das questões do trabalho intermitente. E aí, naquilo que eu falava no primeiro bloco, é o dinheiro na mão do trabalhador que faz a economia crescer. E o trabalho intermitente é uma questão que eu não sei quando é que eu vou trabalhar, e eu vou trabalhar só por aquilo, eu vou ganhar só por aquilo que efetivamente eu trabalhar. Então, qual é a segurança que eu tenho? Por exemplo, eu preciso de um financiamento, eu preciso comprar uma geladeira, a prestação. Como é que a loja vai aceitar um cadastro de um cara que não sabe quando é que vai trabalhar? Esse é um dos motivos da nossa não concordância com a reforma trabalhista dentro dos pontos. Eu já vou, para avançar um pouquinho, que o Luciano falou agora há pouco que houve pouco debate. Eu gostaria de trazer por que houve pouco debate nessa aprovação quase que relâmpago da reforma trabalhista. O deputado Temer, no ano de 2000, se não me engano, ele era contrário à reforma trabalhista proposta pelo Fernando Henrique. Porque o que o deputado Temer disse? Não podemos aprovar uma questão tão importante para o país sem a discussão devida. Isso ele dizia em 2000. Agora, por que ele tinha pressa? Porque quem colocou ele lá tinha pressa, porque não sabia até quando Temer ia ficar no comando.
e tinham pressa para ver a sua questão aprovada. O mercado tinha pressa. Eu gosto de ouvir falar de mercado, né? Ah, porque o mercado está pressionando até o Maia agora, que o Maia está com vistas aí para o governo, o mercado já foi no Maia. Mercado, telespectador, é Bradesco, é Itaú, são as grandes corretoras, as grandes seguradoras, que têm os seus interesses, assim como os grandes empregadores tinham interesse nessa reforma aqui. Né? E a oposição fraca que o Luciano falou, eu concordo que a oposição foi feita de maneira muito incipiente, porque nós não tínhamos a mesma sorte, nós sindicatos não tínhamos a mesma sorte de ter, como o MBL tinha, né, de ter uma Rede Globo que podia fazer um chamamento nacional para as paralisações. Nós dependíamos sim do nosso dinheiro, dos sindicatos, para mobilizar a sociedade, para tentar chegar na sociedade. Aqui na Avenida Rio Branco, quando a gente estava de manifestação contra tudo isso que está acontecendo agora, tinha trabalhadores que se posicionavam contrários aos sindicalistas que estavam na rua. Por quê? Porque se hoje, eu até fui bondoso, fui generoso dizer que 80% da população do Brasil não sabe o que é a reforma, né? Não sabem justamente porque não queriam saber, não interessa saber. Né? Então eu quero deixar bem claro aqui, Candinho, né, tu como mediador, a nossa contrariedade a essa reforma, porque ela não foi discutida, e se ela fosse algo bom para o trabalhador, não viria no bojo de tudo isso afastar os sindicatos de qualquer tipo de mediação. Né? De qualquer tipo de mediação. Por quê? Porque daqui um pouquinho tu pode agora negociar direto com o patrão. Daqui um pouquinho, né, o acordado vale sobre o legislado. E outra, o que vai acontecer com aquele trabalhador, Rui, que discordar do acordo proposto pelo patrão? Ora, e eu fico muito preocupado quando você diz aqui, e essa é a verdade, não estou condenando o Luciano que disse, que a gente não sabe o que vai acontecer no futuro. Ou seja, nós votamos uma lei agora, já, que nós vamos nos jogar no escuro. Só que em cada posto de trabalho desses, guris, tem um pai de família, tem um ser humano que precisa, né, suprir as suas necessidades básicas como ser humano. Então a gente fala, né, às vezes parece que a gente esquece disso, eu sei que não é esse o foco, não foi essa a intenção, mas parece que a gente esquece que em cada posto de trabalho desse tem um pai de família, que isso não foi levado em conta. E se os empresários não se derem conta de distribuição de renda, não adianta reclamar de violência, não adianta reclamar do que está acontecendo na sociedade hoje, porque pai de família, sem dinheiro para dar de comer para os seus filhos, se não tiver trabalho, ele vai ter que dar um jeito de colocar alimento na boca dos seus filhos. Eu tenho que concordar contigo. Fico muito feliz. Trabalho é tudo que resolve o mundo. Exato. Se não houver trabalho, nada mais vai funcionar. Exato. Então nós temos que nos preocupar em gerar trabalho para as pessoas. Esse é o ponto chave para um país sobreviver. Mas se nós não econômico que gera trabalho. Tá. E aí tem um não é flexibilização de leis. Se fosse ainda a diminuição da carga horária, como foi falado aqui, que em alguns países fizeram, isso aumenta o número de empregos. Essa é uma dúvida que eu tenho, ia perguntar isso para o Rui, eu vou aproveitar o gancho agora. Ele falou, a jornada de trabalho permanece a mesma, 44 horas. Num país que tem, sei lá, 13, 14 milhões de desempregados, é isso? São esses os números? Por que não se reduz a carga horária? Mas não vai gerar mais emprego. Não vai gerar mais emprego, tu vai aumentar o custo. Não vai gerar mais emprego. Tu não vai gerar emprego com isso. Só vai conseguir. É a mesma coisa que aquela história de aumentar impostos, o que fizeram agora. Não. Isso é um absurdo. Tu diminui a arrecadação aumentando impostos. E se tu não em relação aos combustíveis, infelizmente não em relação aos combustíveis, porque combustível todo mundo precisa, né? Sim, Candinho. Assim, mas eu tenho essa dúvida. Há 3, 4 anos atrás, 5 anos atrás, não me recordo quanto tempo atrás, se veio à tona a questão da redução da jornada de trabalho. De 44 para 40. Na Constituição de 88 baixou de 48 para 44, agora, não sei, não me recordo quanto tempo Tem atrás. países aí que são 36 e alguns até 30, né? A maioria das empresas do Brasil, a maioria das empresas brasileiras são micro e pequenas empresas. Micro e pequenas empresas é 8, 10, 12, 15, 20 empregados. Pouquinho mais, talvez. Grandes corporações, se tu tirar 4 horas de cada obreiro, tu consegue recompor, colocando um para subir. Agora, numa pequena empresa, tu não consegue fazer isso. Tu não consegue fazer isso porque tu vai ter que treinar mais um, ele vai trabalhar menos, a jornada vai ser menor, ou seja, vai ser... Não vai ter um aumento de produtividade? Não vai ter produtividade. Minha concepção, não vai ter vantagem alguma. Bom,
Deixa eu só fazer um ganchinho lá com a questão que eu quero passar para o negociado sobre o legislado. Um ganchinho da proteção da defesa dos trabalhadores. Quem é que fez a defesa dos trabalhadores dentro do Senado? 4, 5 ou 6 senadores histéricas. Talvez seja processado por essas histéricas. Foram lá, pagaram luz, tomaram a cadeira do presidente, fizeram um banzé. Conseguiram o quê com aquilo? Apenas retardar a votação, não conseguiram nada. Então, quer dizer, os trabalhadores foram mal representados. Mal representados. Quem é que representou o interesse do outro lado? Por baixo dos panos, se costurou. Aécio Neves costurou, tá, enfim, trabalharam melhor. Emendas parlamentares. Trabalharam melhor do que as senadoras. Isso é só um exemplo, é só digamos assim, ó, estampado o que foi isso. Gostaria de avançar. Negociado sobre o legislado. O que quer dizer isso? Quer dizer que não vai suprimir férias, não vai suprimir 13º, não vai suprimir fundo de garantia, vão negociar condições de trabalho. Quem é que conhece melhor as condições de trabalho de uma determinada empresa, de um determinado setor ou de uma determinada categoria? Os seus atores, empregados e empregadores. Ok, aí sindicato patronal e sindicatos empregados acordam lá uma convenção coletiva de trabalho, ou uma empresa, um grupo econômico, acorda com os sindicatos dos trabalhadores um acordo coletivo de trabalho e estabelecem alguns regramentos que é diferente do que está na lei. Primeiro, se o regramento o acordo for contrário à lei, ele cai. Ah, mas cai automático? Tem crivo do Ministério Público do Trabalho para isso. Um próprio trabalhador prejudicado pode entrar na Justiça do Trabalho e o juiz anular o acordo. O cara vai estar com medo de entrar na justiça porque ele pode ter que pagar. Mas o Ministério Público. Não, o Ministério Público tá. Mas agora o negociado sobre o legislado pode ser para menos. Antes era só para mais da lei. Agora o negociado sobre o legislado parte da seguinte premissa. Assim como é hoje, o que é um negociado? Um exercício de mútuas concessões. Para te poder mexer em alguma coisa, tem que conceder do outro lado. Por exemplo, muito se falou, redução do horário de intervalo para almoço, para apenas 30 minutos. Em troca, o que o trabalhador ganha? Se os trabalhadores representados pelo seu sindicato disserem assim, nós estamos satisfeitos com sair mais cedo para pegar menos trânsito, para pegar o ônibus menos cheio, para ter menos perigo da violência urbana da noite. Ok? É uma vantagem. Se o sindicato negociar com a empresa e dizer o seguinte, a gente abre mão, a gente reduz o intervalo, tá? A tua empresa vai fechar mais cedo, vai gastar menos luz, vai desligar a máquina antes da hora, em compensação nós queremos que nos dê a refeição. Feito? Resolvido o problema. Quem impede do empregador determinar essa redução? O sindicato, Rogério. Mas, o sindicato tem que proteger. Mas o Sartori aqui quer tirar até o sindicato da jogada. Não, mas é outra coisa. Ele quer tirar até o sindicato da jogada. Sartori é serviço público, é outra coisa. 13 milhões de desempregados. Mas é se outra tu não coisa. quiser aceitar, eu te coloco na rua e contrato. Tá, mas aí é outra coisa. Se não quiser aceitar, o sindicato não assina o acordo coletivo. Não existe espada no pescoço. O sindicato não assina o acordo coletivo. Se o sindicato não assina o acordo coletivo, não pode reduzir o intervalo, não pode fazer a jornada de 10 horas para compensar a folga na sexta-feira, não pode fazer qualquer tipo de negócio, não pode. O sindicato não permite e não é aí. Mas mesmo assim, se o sindicato patronal e profissional ou a empresa e o sindicato ajustarem um acordo coletivo de trabalho ou uma convenção coletiva de trabalho, vulgo dissídio, tá? E for contrário à lei, se ele passar, ele precisa necessariamente passar pelo crivo do judiciário. O judiciário pode simplesmente fazer um corte assim para baixo. Não, isso aqui não serve, isso aqui não houve mútua concessão, isso não tem condição de validade e acabou. Então não é assim, simplesmente negociou, está valendo, e negociou em prejuízo dos trabalhadores, está valendo de qualquer jeito, salve quem puder. Não é isso. E outra coisa, por fim, só para encerrar, o perfil do trabalhador brasileiro é diferente. O perfil do trabalhador, claro que existe. Não dá para fechar os olhos para subordinação hierárquica, ou seja, o teu empregador te manda, subordinação econômica, que é a pior de todas, ou seja, eu preciso desse salário para viver. Ninguém está cego para isso. Agora, o perfil do trabalhador. O trabalhador, como dizia nas aulas, lá do fadismo, tempo que eu atuava, 1970, ai de algum empregador
empregado que dissesse algo contra um empregador gringo do bairro das Dores. Impossível. Tava fora. Hoje não. Hoje os caras gravam conversa celular. Hoje os caras têm seus direitos. O cara é mais bem informado. Naquela época, era todos... Tu vê, e hoje, Era uns cotó. E hoje é diferente. Hoje nós temos trabalho escravo no Brasil com leis rígidas, né? De coisa interessante isso, né? Mais do que Com a rigidez das leis, Candinho, nós temos trabalho escravo. É um negócio Agora, maluco, agora né? com essa flexibilização, o que os escravocratas, e tem muito, lá dentro do Congresso tem escravocratas, Qual é o papel né? dos sindicatos nesses trabalhos escravos? Por que que ele não fiscaliza? Escravo não tem sindicato, né? Escravo é informal, né? Trabalho escravo não tem sindicato. Trabalho Mas escravo, os sindicatos não são responsáveis? Não, mas são categorias que não existem. O Temer quer proibir a divulgação da lista de trabalho escravo no Brasil. Foi divulgado agora por liminar. Eu não sei se o Jorge sabe disso. Foi divulgado agora por liminar e o Temer está tentando derrubar a Tá, e o liminar. Ministério Público do Trabalho, então, Não, já... não, Mas- nesse aspecto é bastante atuante. Mas é quem consegue Mas tem fazer que alguma atuar coisa, mais. né? Tem que atuar mais, Ministério, então. não, Ministério, Tem. Ministério do Trabalho e Ministério Público do Trabalho, nesse aspecto, trabalho Tem escravo, procurador, são muito atuantes. nós tem não histórias de podemos procuradores de trabalhos assassinados, inclusive. Sim, lá, não, né? nesse aspecto. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, nós devemos ter no Brasil o quê? 100 casos, que é um absurdo de trabalho escravo. Muito mais. É tão grande assim? E geralmente são grandes empresários. É, Geralmente são tem grandes duas empresários, coisas que eu né? queria comentar. E aí- 90% aí tu da faz o geração... nivelamento por baixo, Não, sim. 90% da geração do emprego é de pequenas e microempresas, não são grandes empresas. Então a realidade é outra. E a outra coisa que eu queria comentar, que tu falou do trabalho intermitente. O trabalho intermitente existe hoje. Só que não está legalizado, é informal, é pior. Hoje o cara que trabalha intermitentemente, trabalha como garçom só nos fins de semana, ele não tem carteira, ele não tem INSS, ele não tem nada. Com essa nova legislação, ele passa a ter alguns direitos que ele não tinha. Talvez não seja o ideal. O grande problema, eu já ouvi fala parecido com a do Rogério, que é o seguinte, ó. Hoje, este pessoal que está nesta situação, ele será legalizado. O grande problema é Quem não está passar a ser. Ser conduzido para isso. Obra, por exemplo, a gente sabe que tem período de chuva, a gente sabe que tem falta de cimento às vezes, a gente sabe que às vezes a indústria do tijolo não consegue atender. Aí tu chega na obra hoje para trabalhar, né? É claro que tu tem que avisar durante tu tem que avisar por 3 dias, mas gente, nós não estamos lidando com Madre Teresa de Calcutá, verdade. nós estamos lidando com pessoas que têm o interesse de ter mais lucro. Então, essa relação de empregador com empregado, ela precisa de mediação e precisa de regras claras, porque se nós deixar na dúvida, pode ser isso, pode ser o legislado, pode ser o negociado, pode ser isso. Eles vão buscar o quê? O que dá mais lucro. É claro que aqui na mesa não tem nenhum que seja empregador que vai fazer isso com seus trabalhadores, mas a gente sabe que no Brasil o capitalismo funciona assim, gente, e não sou contra, por favor. Agora, eu espero que um dia você consiga o equilíbrio, né, entre os detentores, né, de quem tem o poder produtivo e daqueles que trabalham. Se a gente conseguir um equilíbrio, eu não tenho óbice nenhum ao capitalismo, porque é natural. É natural. Agora, gente, se sobrepor tanto o capital, e eu só para lembrar, a Organização Internacional do Trabalho colocou o tripartite, né, governo, empregador e trabalhador, para tentar um equilíbrio nessas relações. O que houve hoje no Brasil? O governo se aliou aos grandes empregadores e deixou só o trabalhador do outro lado. E aí o que deu? Deu a reforma trabalhista que aí temos. Eu não vejo essa postura. Mas acabaste de dizer, Rui, com todo respeito, que o futuro é incerto sobre os efeitos dessa reforma. Então, verdade. E volto a dizer, são pais de famílias que estão nesses postos. Rui, quando se lida com decisões governamentais, a gente não pode dar tiro no escuro. E, infelizmente, o que a gente vê é sucessivamente isso acontecendo. São tiros dados a esmo e aí depois, vamos ver o que vai acontecer. Nós temos agora um problema que é a reforma da Previdência. De uma forma ou de outra, bom, alguns podem achar bom, outros podem achar ruim, mas um efeito vai ser sentido, obviamente, todos sabem disso. O tempo de trabalho vai ser maior, ou seja, pessoas mais idosas vão continuar no mercado de trabalho. Mais do que isso, se passar a reforma da Previdência,
Nós teríamos aquele trabalhador do campo, que é o segurado especial, que contribui sobre parte, tu é produtor do campo, né? Que contribui sobre parte, ele vai ter que contribuir mês a mês, ele não vai ter condição de fazer isso. Ele não vai ficar alijado de um sistema de previdência, ele vai fazer o quê? Ele vai vir para a cidade. Ele vai começar a trabalhar aqui. Nós vamos ter um contingente maior de desempregados aqui. E aí ele vai se submeter justamente a esse regime de trabalho que, repito, é precário. É precário. E no que eu me refiro precário? Precário é aquilo que pode ser desfeito a qualquer tempo. Eu trabalho hoje, aí eu passo 2 semanas sem trabalhar, aí depois eu trabalho mais 3 dias. Isso é que é perigoso e isso que não movimenta a economia. Esse cara que vai estar nessa situação é um possível assaltante. E aí depois ele vai ser recrutado pelo tráfico, talvez um possível esquartejador depois. Nossa! Tô falando! É isso que acontece! É isso que acontece! Por quê? Porque essas pessoas no instinto de sobrevivência, eles vão ser acolhidos por alguém. Pior que é. Se não vão ser acolhidos pelo Estado ou pelo patrão, eles vão ser acolhidos por uma facção criminosa. E a melhor maneira de tu ter o cérebro, a mente dele, tu vai fazer isso para provar que tu é nosso. O cara tá desesperado, com fome, viu a mãe dele morrer numa fila do hospital, ele vai fazer o que for o caso. Mas se nós fizermos a economia crescer e gerarmos emprego, isso não acontece. É justamente isso que eu acho que não vai acontecer. Tirando o dinheiro da mão do trabalhor, é assim. Mas tu não vai tirar dinheiro da mão do trabalhador. Eu queria, hoje eu tô abusado aqui, Candinho, né? Eu queria só... Eu queria só pedir o seguinte, se tiver uma oportunidade num outro momento, da gente continuar discutindo isso, porque o tema é isso que a gente está vendo aqui na mesa, né? Ele é fascinante. Como que se gera posto de trabalho? E é com esse tipo de reforma que nós vamos aumentar o número de empregos no país. Eu queria deixar uma pergunta só. Segundo o governo já aumentou, inclusive. Como é que em 2012... Deixa eu concluir essa pergunta aqui, que eu queria deixar para um próximo programa, que hoje eu sei que não vai dar tempo. Em 2012, o Brasil atingiu o índice de desemprego de 5,5%. E não tinha reforma nenhuma. Enquanto isso, a Espanha, no mesmo ano, tinha 25,1%. A Espanha, nesse ano, ela fez a reforma trabalhista dela, que o Temer se inspirou. De lá para cá, nunca baixou de 20% de desemprego. Nunca baixou, de 2012 para cá. Agora, 2016 foi 18% alguma coisa, mas, em regra, 20% de desemprego com a reforma trabalhista. E como é que nós, sem reforma, em 2012, chegamos ao incrível patamar de 5,5%? Esse questionamento eu deixo para um próximo programa, que eu sei que muito hoje... Bem. Muito bem, nós estamos... já estão fazendo sinal de tempo. São relativos. Depende. Eu não sei, se o pessoal me der mais um minutinho, eu queria pedir, o Luciano, que é mais afeito às questões da área trabalhista, do ponto de vista processual e tal, né? Não que o doutor Jorge não seja também, mas... rapidamente, Luciano, tu pode assim apontar dois ou três aspectos do ponto de vista processual, o que vai refletir na busca da prestação jurisdicional do Estado por parte de quem precisa. Duas alterações fundamentais a litigância de má-fé já existe hoje. O que é litigância de má-fé? É quando se utiliza do processo, a pessoa se vale indevidamente do processo, ou seja, encher de mentiras e coisas parecidas para ambos os lados, evidentemente, não vamos trabalhar com um lado só, tá? Que ganhou um destaque nesta reforma. Já existia a figura da litigância má-fé do processo civil. Do processo civil, do né? Processo civil, específico no processo é muito pouco utilizado, pode ser que utilize agora. Inclusive, esses dias atrás eu fui surpreendido, de bom grado, surpreendido com um artigo do presidente da Associação dos Magistrados Trabalhistas do Rio Grande do Sul, a Matra 4, Dr. Rodrigo Trindade de Souza, dizendo que estão fazendo um movimento entre os juízes, aliás, estão pedindo aos juízes que penalizem os mentirosos que vão à Justiça do Trabalho, porque na verdade é o seguinte, a Justiça do Trabalho, infelizmente, eu já fui surpreendido por cliente meu lá mentindo. Já fui surpreendido. Então não vou dizer assim, os teus, não, os meus também. É um festival de mentira. Tem alguns processos que os juízes simplesmente eles têm que decidir quem ganha a ação é o que está mentindo menos. É um absurdo, é um desrespeito com o Estado, é um desrespeito com o juiz, é um desrespeito com todo mundo. Ganhou corpo a figura da litigância da má-fé. Tomara que vingue e não para um lado só. Vamos dizer, bons entendedores entenderão. Tomara que não vingue para um lado só.
E a limitação da justiça gratuita. A justiça gratuita hoje é o seguinte, a justiça do trabalho atende o chamado hipossuficiente. Hipossuficiente é o que não tem condições de pagar custas ao Estado, pagar pelo processo. Pagar pelo processo. Hoje as custas processuais, a assistência judiciária gratuita vai ser destinada a quem efetivamente faz jus ao benefício. Eu não me recordo agora de cabeça qual é o limite. É 40% do teto da Previdência. Do teto da Previdência, né? O camarada tem que ganhar R$2.000, se não me engano, menos de R$2.000 ele paga, menos de R$2.000 ele não paga, mais de R$2.000 ele paga. Eu conheço processos de executivos de empresas que ganhavam 30, 40 mil reais por mês, 20 mil reais por mês, ou reclamantes que eram empregados e hoje são empresários e dentro daquele período de 2 anos do contrato da prescrição, eles ajuizam ações, eles são empresários, ajuizam ação e tem justiça gratuita porque simplesmente declararam. Isso vai desaparecer. O craque do co-irmão, que agora está chegando para o co-irmão é o SCI Esporte Clube Internacional, né? O Leandro Damião litigou ao abrigo da assistência judiciária gratuita, não sei se em Santos ou Belo Horizonte, uma coisa Todos assim. litigam. O que, convenhamos, é um absurdo. Mas eu acho que é exagerado esse limite, é muito baixo. O gladiador, é muito baixo. O gladiador ganhou, baixo. O gladiador litigou sobre benefício da justiça gratuita, o Grêmio não pagou uma parcela, teve cláusula penal que foi a multa, ele recebeu, está recebendo parceladamente milhões e não paga custo para o Estado. De qualquer maneira, quem sabe é muito baixo. É muito baixo. O exemplo do Inter, ele já rebateu com o exemplo do Grêmio. Pô, bom, agora sim. Muito obrigado, meninos. Obrigado, Rui. Obrigado, Jorge. Obrigado, Luciano. Obrigado, Rogério. Foi muito bom tê-los conosco. Tenho certeza que os nossos amigos telespectadores gostaram do programa, foram esclarecidos em relação a alguns aspectos. E se não foram completamente esclarecidos, talvez tenhamos brevemente uma outra oportunidade de agregar ainda mais informações a respeito do tema, que é realmente complexo e apaixonante, como foi referido aqui. Desejar, né, aos nossos queridos amigos telespectadores que todos tenhamos uma excelente semana e na próxima segunda-feira, como eu digo sempre, se tudo correr bem, voltamos com uma nova edição do Santa Maria Frente a Frente.